Olha o Altobelli aí, ó. Ele, o Altobelli e o Wendel. Para os dois brasileiros, o Altobelli Santos da Silva e o Wendel Jerônimo Souza. Os dois lado a lado. O Cuestas apareceu, o Diego Patrício também. O Julio Palomino com seu cabelo vermelho. E o Gualberto Marcos Julián Molina, da Argentina. Muitos já participaram de outras provas. E vamos ter atletas do 1.500, atletas dos 3.000 com obstáculos. No caso do Altobelli, correu os 10.000 metros. Ele e o Wendel, né? Exatamente. É verdade. Ele e o Wendel. Aí o Juan Palomino na primeira colocação. O Julio Palomino, perdão, na primeira colocação até o momento. Mas com os dois brasileiros logo na sequência. O Wendel na segunda posição e o Altobelli. Todo mundo muito próximo. Nesse instante, o recorde do campeonato era o Javier Alexander Guarín, da Colômbia, que foi aqui em São Paulo. Foi a última vez que São Paulo sediou, né? O Campeonato Sul-Americano de Atletismo. Foi no dia 7 de junho de 2007, né, que o Javier conseguiu o recorde com 13,51 e 19. O recorde nacional é do Marilson Gomes dos Santos, lá em Esquina, na Alemanha, em 2006. São 17 anos, em 13, 19 e 43 para ele. Passaram essa primeira volta, pelo que eu vi aqui no cronômetro, 1:06. Ainda estão segurando um pouquinho o ritmo. Daqui a pouco a gente vai começar a ver voltas para 1:04, 1:02. Né? Ainda estão segurando, se conhecendo um pouco, né? Fazendo aquilo que a gente sempre fala nas Diamond, né? Cozinhando o galo. E daqui a pouco o ataque só não pode deixar, principalmente os atletas peruanos, né? Que são especialistas nessa prova, né? Uruguaios, argentinos abrirem muito, porque senão fica difícil para pegar no final. Isso. E você viu ali na imagem, também temos uma placa, né, determinando e tal, quantas voltas que faltam, etc. A primeira já foi. São 5.000 metros para você que está nos acompanhando. Segue na primeira colocação Julio Palomino com os dois brasileiros logo atrás. Tanto o Wendel quanto o Altobelli. O Palomino ele tem marcas bem próximas a do Altobelli, né? Na casa dos 14,4 esse ano, na temporada. Então é bom o Altobelli ficar bem encostado ali. O Altobelli e o Wendel têm características de serem atletas explosivos no final. Então é bom ficar ali na marcação, não marcar bobeira e ir para cima. Na torcida aí pelos nossos brasileiros. Por falar em Brasil, você tá vendo ali, ó. Daqui a pouco o Wesley Beraldo vai para a sua tentativa no salto em distância. Todo momento de concentração dele, você segue vendo aqui na imagem principal a prova dos 5.000 metros. E à direita, no cantinho, o Wesley. Onde o Palomino segue em primeiro lá na prova, o peruano, com os dois brasileiros. Na sequência, aqui vem o Wesley. Opa, tentativa válida. Tá valendo. Parcial dos primeiros 1.000 metros, Andrezão 2:48,90. Daqui a pouco esses atletas começam a baixar o pace. Isso, começa a diminuir. Vamos ficar atentos. 7,64 para o Wesley. Já já a gente traz para você como é que tá a situação de cada um nessa final do salto em distância. Faltando 9 voltas para o fim. Chegamos a 4 minutos de prova. Vai na primeira colocação ainda o Julio Palomino. Os peruanos são muito bons na prova de fundo. Nas provas de fundo, meio fundo. Eles mostraram que são bons. E vai carregando, vai puxando o pelotão. Até o momento, todo mundo muito próximo, né? Todo mundo muito pertinho.
estão bem alinhados, né? Um próximos do outro, mas agora a partir dos 2.500, 3.000 metros a gente vai começar a ver a separação aí por grupos, né? Líderes, um segundo pelotão mais atrás e os atletas que têm um tempo mais acima, né? Vão ficando para trás, vão ter aí uns 3 grupos separados a partir dos 3.000 metros. Isso. O Altobelli tá reclamando de alguma coisa ali, ó. Olha lá. Tá bravo o Altobelli. E o Palomino falando aqui, quem quiser passar, que passe. Segue na quarta colocação, agora passando para o terceiro Altobelli. Acelerando o ritmo, assumindo a primeira colocação. É a vez do Lucas Marcelino dos Santos lá no salto em distância. Altobelli está em primeiro, com o Molina agora assumindo a segunda colocação. Aqui vem o Lucas. Olha, salto válido. Tentativa válida do brasileiro. E você viu o Lázaro ali se preparando. Porque daqui a pouco é a vez dele. E aí o Lucas. Usou bem a tábua, o salto é válido, ele não queimou. E o Palomino parou, hein? Não aguentou o ritmo, não. Tava estranhando até ele tá puxando o bonde aí nesses primeiros 2.000 metros. Melhor para os nossos brasileiros. Cansado a beça aí, ó. Apontou, foi apontando. Parecia até um coelho, né? E parecia até que era o pacer, né? Deu seta e saiu. Olha lá. Deixou a prova. Altobelli segue na primeira colocação. Com o Molina na segunda. E só passando para você o salto do Lucas, né? Do Lucas Marcelino dos Santos. Nessa prova temos os dois brasileiros, tanto o Wesley quanto ele. Eu já confirmo para você quanto que o Lucas conseguiu. 7,61 para o brasileiro. E ele já tinha um 7,61, né? Foi o mesmo salto. Ali o Wendel. Aí a gente viu o Altobelli passando os 2.000 metros para 5:35,90, né? Anterior. Abaixou com relação ao pace anterior 1 segundo e meio. Você viu na imagem ali o colombiano também deixando a prova. O colombiano que estava ali com seu cabelo azul, Carlos Andrés San Martín, já deixou a prova. Os cabelos coloridos estão ficando, hein? Exato. E você já percebe que tem um grupo, né? Existe um pelotão que já se desgarrou. Com o Altobelli na primeira colocação. E na segunda posição, o Molina. Olha, eu vou falar para você, tô vendo aqui a prova e também o Laza, o Emiliano Laza acabou de saltar. E olha, tá com cara de que foi um saltão, hein? Vamos ficar atentos. 8,8 para o Laza. Assume a primeira colocação, que o Arnovis Davis tem 8,6. Assume a primeira posição lá no salto em distância. Aqui o Altobelli segue na primeira colocação. Faltando 5 voltas para o fim. Aqui a gente tem imagens do salto do Laza. Oh, muito bom, hein? Muito bom. Bem posicionado. O problema é que vem o Arnovis Davis aí. Se for depender da torcida aqui, ele vai saltar bem mais de 8 metros. E o público aqui vibra bastante com ele. Olha lá, ó. Pedalando. Veio com sangue no olho. Pedalando, colombiano. Aqui o Altobelli segue na primeira colocação. Mas agora o primeiro pelotão, todo mundo muito próximo. Ao lado dele,
o Diego Patrício Arévalo. Vizinhais. Passaram 3.000 para 8,22. Sabe quanto foi o salto do Arnaud da Almero? Quanto? 8,7. E aí volta a história de 1 centímetro, né? Por 1 centímetro, o Laza tá na frente. 8 metros e 8 centímetros para ele contra 8 metros e 7 centímetros. O salto para o colombiano. Voltando aí para a prova dos 5.000, o Altobelli passou para 8,22,93 manteve o mesmo pace de 2,47 com relação ao pace anterior. Vamos ver se consegue abaixar aí. O Altobelli que vem na primeira colocação até o momento. Aí o brasileiro em primeiro, Molina tá olhando ali, né? E de lado. Esse pelotão aí tem 5 atletas, um de cada nacionalidade, um argentino, um equatoriano, um brasileiro, um uruguaio e um chileno. E aí, até o momento com o Altobelli levando na primeira posição. Faltando 3 voltas para o fim. Daqui a pouquinho ouviremos o sino anunciando a última volta. O Javier Guarín, da Colômbia, é o recordista do campeonato nessa prova, com 13,51,19. E o recorde nacional é do Marilson, como a gente já falou, alcançado lá na Alemanha, com 13,19,43. E agora vão se aproximando dos últimos 1.000 metros de prova. Isso. Assim que eles passarem lá nos 200 metros, na largada dos 200, vão faltar 1.000 metros. 1.000 metros para eles. Aí, ó, passou. Segue o brasileiro na primeira colocação. Altobelli. No seu ritmo. Com o Molina. Com o Alberto Molina na segunda colocação. E você já está vendo ali que vem um ritmo um pouco mais forte. O Valentim Soca, do Uruguai, já assume a terceira colocação. Restando apenas 2 voltas para o fim. Agora começa a se distanciar um pouquinho, né, do primeiro pelotão ali. O chileno, que é o Diego Uribe. E ali você está vendo mais uma vez imagens aqui no cantinho do Wesley Beraldo. Para a sua tentativa. Deu uma caída bem grande nesse pace aí dos meninos dos 5.000, 11,18, passaram para 2,55 esse pace. Agora o que vale mesmo é a chegada, porque eles estão bem embolados, hein? Isso. E bora com Wesley, hein? Vamos lá. Lembrando que restaram apenas 8. Né? Começaram com 17. Acabou queimando o brasileiro. É, e foi bem baixo também. Agora vamos ouvir o sino, hein? Atenção para o sino. Olha, ó. Última volta. E você viu que o uruguaio já aumentou o ritmo. Assume a primeira colocação com o Altobelli em segundo. O Molina em terceiro. É a última volta nessa prova dos 5.000. Vamos ficar atentos especialmente. Vamos ver se o Altobelli consegue agora, olha lá, aumentar. E aumenta o ritmo. Acelera. Vai na primeira colocação e sempre olhando para trás, né? Para saber como é que estão os adversários. Se o ritmo é o mesmo, se o ritmo é maior. O público se levanta aqui no Centro Olímpico. Todo mundo pedindo o apoio para o brasileiro. Aí vem o Altobelli, ele vai apontar na reta para tentar fechar na primeira colocação. Os 3 aumentam o ritmo, é passada, abre na direita por aqui o uruguaio, vai chegar na primeira colocação, Valentim Soca. O brasileiro vai fechar a segunda colocação, a vitória é de Valentim Soca do Uruguai. Com 13,55,42. É medalha de ouro para o Uruguai, com o Altobelli ficando na terceira colocação, já que o Molina fez 13,55,75, fechou em segundo, e o Altobelli
garante um lugar no pódio, fecha o pódio na terceira posição, com 13:55,91. Aí você vê imagens da prova, imagens recuperadas. E o Lucas Marcelino vai para o seu salto. Aqui. No cantinho, ó, você tá vendo. Bom salto do Lucas. Ele queimou. Que droga. Queimou o brasileiro. Que pena. Foi um bom salto. Lucas Marcelino saltando muito bem. O Wesley também executou bons saltos, né? Tive também eu sempre falo o prazer e a honra de acompanhar os treinamentos, né, de alguns atletas lá no centro de treinamento de Bragança. E o Wesley fez alguns treinamentos lá juntamente